Olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos continuar o assunto da última aula. Na última aula nós falamos sobre terceira lei de Newton e o peso de um corpo e hoje nós vamos falar sobre a força normal, que é representada pela letra N. É uma força de contato quando duas superfícies se comprimem, ou seja, se empurram. Devido à força ser perpendicular à superfície, ela é chamada de força normal. Onde que está presente essa força normal? Por exemplo, quando você apoia em uma superfície, a força que a superfície aplica em você, essa força ela é perpendicular à superfície. Por ser perpendicular, ela é uma força normal à superfície. Por isso que ela recebe esse nome. Na matemática, esse termo normal é comum aparecer quando você quer falar que algo é perpendicular. Por exemplo, uma reta é perpendicular a uma superfície. Ele fala que uma reta é normal à superfície. Então, por isso que a força normal recebe esse nome, porque ela é perpendicular à superfície. Então, por exemplo, quando o objeto está apoiado numa superfície, a força de interação entre o objeto e a superfície é chamada de força normal. São de duas superfícies se comprimindo, se empurrando. Quando nós subimos em uma balança, por exemplo, ela mede a força normal. E a partir dessa força normal que ela nos fornece a nossa massa. Vamos agora caracterizar o vetor normal. Quando eu falo vetor, eu estou falando dessa flecha que representa a direção, o sentido e a intensidade da força normal de um corpo apoiado numa superfície. Então, ela possui uma direção, a força. Essa direção é perpendicular à superfície, isso já foi discutido, por isso que ela é chamada de força normal. Quando se diz perpendicular, significa que ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, se você pegar aqui, ó, a direção em que está a força, ela forma um ângulo, essa direção com a superfície, e esse ângulo é de 90 graus. Agora vamos falar sobre o sentido. O sentido é para fora da superfície, ou seja, como se estivesse saindo da superfície essa força. Então, esse é o sentido. E a intensidade, como eu calculo? Aplicando as leis de Newton. Então, por exemplo, na aula anterior, quando nós falamos de peso, peso tinha como calcular com uma equação. Peso é massa vezes gravidade. No caso da normal, nós só temos como descobrir aplicando as leis de Newton. O que seria aplicar as leis de Newton? Seria o seguinte, você seguir basicamente alguns passos. Em problemas físicos que envolvem forças, qualquer força, você pode determinar aplicando as leis de Newton, mas no caso anormal você só determina aplicando as leis de Newton. Podemos determinar a intensidade de qualquer força aplicando as leis de Newton. Para resolvermos o problema aplicando as leis de Newton, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, representar as forças. Por isso que eu nas aulas de peso e na aula de força normal, eu caracterizei o vetor, porque eu tenho que saber representar a força peso normal. Segundo passo, identificar se o problema envolve equilíbrio, que seria repouso ou movimento retilíneo reto uniforme com velocidade constante, seria um caso de primeira lei de Newton, ou se o movimento ou se ele possui aceleração, segunda lei de Newton. Então, basicamente, se você, depois que identificou se é a primeira ou segunda lei de Newton, você vai aplicar a lei de Newton identificada no problema. Se a aceleração for nula, significa que o corpo está parado ou se move em movimento retilíneo uniforme, ou seja, é a primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton, quando a aceleração é nula, significa que as forças que atuam no corpo se anulam também, ou seja, a força resultante é zero. Já se a aceleração for diferente de zero, ou seja, se ele possuir aceleração, você vai aplicar a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton diz que toda força resultante provoca uma aceleração, e essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Último item da normal que eu tenho que discutir, que é importante do conteúdo. A força normal e o peso não são pares de ação e reação. Por quê? Pois atuam no mesmo corpo e são de naturezas diferentes. No caso, quando foi definido força de ação e reação, a força de ação e reação atua em corpos diferentes e não no mesmo corpo. Por exemplo, o avião liga a hélice do avião, ao ser ligada, ela aplica uma força no ar, ela empurra o ar para trás e o ar empurra a hélice e o avião para frente. Então, uma força de ação é aplicada no ar e a força de reação é aplicada na hélice. São em corpos diferentes. O peso e a normal não são pares de ação e reação, pois eles atuam no mesmo corpo.
O que seria a ação e reação da força normal e da peso? Seria assim, ó. O P, peso. Da onde que vem essa força-peso? É a força que o centro da Terra vai exercer sobre o bloco. Essa é a força de ação. Força de reação. Se o centro da Terra atrai o bloco vai atrair o centro da Terra. Força que o bloco exerce no centro da Terra. Então, a mesma força que a Terra atrai um objeto que está na superfície é a força que a superfície vai atrair o centro da Terra. Nós não observamos a aceleração da Terra quando eu solto um objeto, porque devido à sua massa ser muito grande, a aceleração é praticamente desprezível. Mas a aceleração de um objeto, quando é solto na superfície da Terra, você consegue ver a aceleração dele caindo. Tá? Então aqui está a ação e reação da força-peso. Estão atuando em corpos diferentes? Sim. Normal. A normal é a força que a superfície da mesa aplica no bloco, certo? Esta força que a força que a superfície do bloco, da superfície da mesa aplica no bloco é uma ação. A reação é o quê? A força que o bloco exerce na mesa. Então, quais são os pares de ação e reação? São a força que a superfície aplica no bloco e a força que o bloco aplica na superfície. Então você tem a força-peso, que é a interação entre o bloco e o centro da Terra, e você tem a força normal, que é a força de interação entre a mesa e o bloco. O que acontece? Essas forças normal e peso são pares de ação e reação? Não. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o aluno se confunde, fala que elas são pares de ação e reação. Por quê? Porque elas possuem a mesma direção e sentido contrário. Mas basta isso para ser ação e reação? Não, elas têm que atuar em corpos diferentes. Como a força peso e a normal atuam no mesmo bloco, o peso, devido ao centro da Terra, a força que o centro da Terra aplica no bloco, e a normal, a força que a superfície da mesa aplica no bloco, por essas forças atuarem no mesmo bloco, não podem ser ação e reação. Tá bom? A ação e reação são essas de preto aqui e essas de vermelho aqui. Agora vamos lá para as atividades, para os exemplos da nossa aula. Primeiro exemplo, determine o vetor força normal e peso. Bom, a força-peso é a mais simples de todas. Como eu direi representa a força-peso? A força-peso é a força que o centro da Terra atrai. E para onde está o centro da Terra nesse exato momento? Se você fosse agora olhar para o centro da Terra, para onde você olharia? Não seria para baixo? Então a força-peso está para baixo, certo? E a força normal? A força normal está perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, para fora da superfície. Então aqui está representada a força-peso e a força normal. Na letra B, a força-peso, onde aponta? Para baixo. E a força normal? Bom, a força normal ela é perpendicular à superfície. Então ela tem que estar nessa direção aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. E a força normal é direcionada para fora da superfície. Pronto, a força normal está aqui. Na letra C, a força-peso para o centro da Terra. Viu que peso não tem problema, meu querido. É só direcionar a flecha para baixo, que aí você vai estar desenhando para o centro da Terra. Já o caso aqui, a força normal, o que acontece aqui? O bloco não comprime a superfície aqui devido a essa força F que empurra ele contra a superfície? Sim. Então vai ter uma força normal devido a essas duas superfícies empurrando, o bloco e a parede. No caso aqui, a força normal ela é perpendicular à superfície. Então ela vai estar aqui, ó, nessa direção aqui, ó, para fora da superfície. Então ela tem que estar aqui, ó, para cá, para a esquerda. Pronto, essa é a força normal, perpendicular à superfície para fora. Pronto, resolvemos esse primeiro exemplo. Vamos lá para o próximo exemplo. Determine a intensidade da força normal nos corpos em repouso abaixo. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, então agora nós vamos lá. Como eu determino a força normal? Aplicando as leis de Newton. E os passos das leis de Newton, se você tem alguma dúvida, não lembra quais são os passos, volta um pouquinho lá e dá uma olhada. O primeiro passo era o seguinte, representar as forças. Quais forças que atuam aqui?
Bom, a força que sempre tem é a força peso, vertical e para baixo. E a força normal? Perpendicular à superfície para fora, certo? Segundo passo, identificar se esse movimento, se o corpo está em equilíbrio ou se ele está acelerado. Em equilíbrio seria em repouso e movimento retilíneo uniforme. Aqui não está em repouso? Está parado? Então a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, é a primeira lei de Newton. A força resultante é zero. Quando eu tenho forças contrárias, a força resultante era a soma ou a subtração das forças? A subtração, né? Qual o sentido é o positivo? Escolhe o que você acha melhor. Eu acho que para cima é melhor positivo e para baixo negativo. Então vai ficar normal menos peso é igual a zero. Peso está negativo, passa positivo, ou seja, normal é o peso. Galera, basicamente, quando o corpo está em equilíbrio, as forças têm que se anular. Então a normal tem que cancelar com o peso. Quanto que vale o peso? Peso não é massa vezes gravidade, certo? A massa do corpo é 10 e a gravidade é 10. Então aqui o peso vale 100 newtons. Se o peso vale 100 newtons e ele é cancelado pela força normal, quanto que vale a força normal? 100 newtons. Ou seja, você até pode fazer pelo olhômetro, né? Uma força cancela a outra. Se eu tenho 100 newtons para baixo, tem que ter 100 newtons para cima, certo? Vamos lá para a letra B. Agora a situação é diferente. Eu tenho uma força F de 50 newtons empurrando o corpo para baixo. Quando eu empurro o corpo para baixo, a força que o corpo troca com essa superfície vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai comprimir mais a superfície ou menos a superfície quando eu empurro ela para baixo? Ela vai comprimir mais. E a força normal não é devido a essa compressão, uma superfície empurrando a outra? É, né? Então vai aumentar a força normal. Vamos lá representar as forças? Nós temos a força peso, que é perpendicular para baixo. Perpendicular para baixo, não, né? Para o centro do planeta. A normal é perpendicular à superfície para cima, porque está saindo da superfície. Aí a ideia é o seguinte: as forças não se anulam? Sim, por quê? Porque esse objeto está parado, FR é igual a zero. Eu vou fazer com vocês pelo olhômetro. Olhômetro é você olhar as forças que apontam para baixo e para cima e ver qual é o valor delas. Olha, se está em equilíbrio, as forças que estão para baixo, que é o peso e a força F, tem que cancelar com a força normal. Qual que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu melhorar aqui. Então, a força peso é a massa vezes a gravidade. Aqui a massa vale 5, né? E a gravidade vale 10. 10 vezes 5 vai dar 50 newtons. O que vai acontecer é o seguinte: nós temos aqui 50 newtons empurrando aplicados para baixo nesse objeto e 50 newtons dessa força para baixo. Então, para baixo nós temos no total 100 newtons, que é cancelado com a força para cima. Se eu tenho 100 newtons para baixo, que cancela com a força para cima, significa que para cima eu tenho também 100 newtons. Pronto. Basicamente é o conceito. Se eu tenho 100 newtons para baixo e o corpo está em repouso, ou seja, se as forças se cancelam, se eu tenho 100 newtons para baixo, tem que ter 100 newtons para cima. Aí a força vai dar, a resultante vai dar zero. Então nós já sabemos que a normal vale zero. Se eu fosse equacionar, professor, como que eu faria? A força resultante não é zero, então a força para cima é positiva e a força para baixo é negativa. Então vai ficar normal menos o F menos o peso é igual a zero. O F e o P que está negativo passa positivo. O normal é o F mais o peso. Como o F vale 50, que está aqui, e o peso vale 50, que é a massa vezes a gravidade, a normal vale 100 newtons também. Tá bom? Então é assim que você determina a força normal quando o corpo está em equilíbrio. Você representa as forças, certo? A partir da representação das forças, você aplica a lei que está relacionada. Como aqui o corpo está em equilíbrio, é a primeira lei de Newton, FR é igual a zero. Força no sentido contrário subtrai, um sentido é positivo, normal, e o outro é negativo. Forças em sentidos contrários subtrai. A que está para cima é positiva e a que está para baixo, as duas aqui, é negativo. Como eu não tenho aceleração, você escolhe o sentido que você prefere.
Vamos agora falar sobre corpos em elevadores. A força normal é de maneira intuitiva a forma que sentimos o nosso peso, em que nós mesmos, nosso cérebro mede o nosso próprio peso. No caso, é um peso aparente. Por quê? Porque pode parecer que o nosso peso está alterando, um efeito que para nós nos parece, mas não ser o real. Porque é a maneira que o nosso cérebro entende o nosso peso. Ele mede pela força normal. E a força normal sempre é igual ao peso? Não, vimos nos exemplos anteriores que às vezes a força normal é diferente do peso. Em alguns casos, em alguns momentos, podemos nos sentir mais pesados quando o elevador inicia a subida, ou mais leve quando caminhamos dentro de uma piscina, mesmo a gravidade do local sendo a mesma, ou seja, o peso não tem alterado. Então, nosso peso não alterou, mas nós nos sentimos mais pesados ou mais leve. Significa que o nosso peso aparente alterou. Quem seria o peso aparente? Seria a força normal. Então, esses fenômenos ocorrem devido à alteração da intensidade da força normal, o que irá ocorrer nos elevadores, que é o objeto de estudo daqui da nossa aula. Em algumas situações, a força normal pode variar de intensidade e nos causar a sensação de aumento ou diminuição de nosso peso. Neste caso, chamado de peso aparente. A intensidade da força normal é igual ao do nosso peso aparente, ou igual ao que a balança mede. Então aqui, a força normal também pode ser chamada de peso aparente e também pode ser a força que a balança mede, que é o que é o que é o que o exercício pode nos perguntar. Vamos trabalhar o primeiro caso. Se eu tiver num elevador que ele está em repouso ou ele sobe e desce em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sobe e desce com velocidade constante e em trajetória retilínea. O que acontece? Se eu subir numa balança, quais são as forças que vai atuar no homem? Vai ser a força peso para baixo e a força normal, que é o que a balança vai aplicar no homem, que é a força que a balança está medindo, certo? Quando ele está em repouso e sobe e desce, a aceleração não é nula, né? Se eu estou parado, qual é a aceleração que eu tenho? Nada. Se eu estou me movimentando com velocidade constante, que é a aceleração que eu tenho? Nada também, zero. Nesse caso aqui, seria o caso de equilíbrio. O equilíbrio está relacionado com a primeira ou com a segunda lei de Newton? Com a primeira lei de Newton, né? Então, se a aceleração é zero, é a primeira lei de Newton, significa que a força resultante é zero, ou seja, as forças se anulam, certo? O que vai acontecer aqui? Se as forças se anulam, significa que a normal está cancelando com o peso. Se ela está cancelando com o peso, quer dizer que elas têm a mesma intensidade. Como eu posso ver isso? Força resultante não é igual a zero? Quem seria a força resultante? A soma ou a subtração das forças? A subtração. Qual é a força positiva? Escolhe o sentido. Para cima positivo ou para baixo negativo. Então, normal menos o peso é igual a zero. O peso está negativo, passa positivo. Então, a normal é igual ao peso. Ou seja, a força normal, que é o peso aparente, tem a mesma intensidade do peso do corpo. Então, o que vai acontecer? Se eu subir numa balança nessa condição aqui, a balança vai medir, a força normal medida pela balança vai ser igual ao meu peso. Ou seja, ela vai dar a massa do meu corpo correta? Vai. Seria o primeiro caso. Então, toda vez que o elevador está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, está em equilíbrio, que seria a primeira lei de Newton, a normal e o peso se anulam. A força resultante é zero. A normal e o peso vão ter a mesma intensidade. Agora, no segundo caso, quando o elevador sobe acelerado ou desce retardado, ou seja, desce freando. Nesses dois casos, quando ele sobe acelerado, a aceleração vai estar para cima. E se ele desce freando, a aceleração está contra o movimento, ou seja, está para cima. Quais forças você vai ter atuando no corpo? Você vai ter o peso e vai ter a força normal, que é a força que a balança exerce sobre a pessoa, que é a força que a balança mede. Como ele acelera para cima, você tem que agora uma situação de segunda lei de Newton. A aceleração é diferente de zero. E na segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essas forças vão se anular? Não. A normal vai ser maior que o peso. Por que ela é maior? Porque a aceleração está para cima. Se a aceleração está para cima, quer dizer que a força maior está orientada para cima. Se eu aplicar a segunda lei de Newton para calcular a força normal, onde que vai aparecer a força normal? Na força resultante.
No caso, quando essas forças têm sentidos contrários, a força resultante é igual à soma ou à subtração das suas intensidades? É a subtração, né? Quem que é positivo? A normal ou o peso? Você sempre, quando tiver aceleração, você olha para ela. Para onde estiver apontando a aceleração, é para onde será positivo. Então, a normal, que é a força maior, ela é positiva. E o peso, que é a força menor, ela vai ser negativo. Então, vai ficar a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Significa que, adotando o sentido como para cima como positivo, a aceleração sempre vai ser positiva, né? Adotando o seu sentido como positivo, a aceleração sempre vai ser positiva. A força que está para cima é normal, é positiva, e o peso é negativo. Quando isso acontecer, a força normal, que é o peso aparente, tem intensidade maior que o do peso do corpo. Então, neste caso, a balança iria marcar uma massa maior do que a massa real do homem, porque o peso aparente do homem iria aumentar. A força normal, que é a força que a balança exerce sobre ele, ia ser maior que o peso, no caso, quando o elevador acelera para cima. Se precisa decorar essa equação aqui? Não. É só representar as forças, normal e o peso, e aplicar a segunda lei de Newton. Agora vamos para o terceiro e último caso. Quando o elevador desce acelerado, ou seja, a aceleração está para baixo, ou ele sobe retardado, sobe freando. Quando ele sobe freando, a aceleração é contra o movimento, ou seja, também está para baixo. Você tem que, neste caso, as forças que atuam nele é o peso e a normal. Então, aplicando as leis de Newton, o primeiro passo era representar as forças, o peso para baixo, a normal para cima. Segundo passo da aplicação das leis de Newton para determinar a força normal é determinar qual lei que se trata. Primeira lei de Newton, equilíbrio, ou segunda lei de Newton, acelerado? Segunda lei de Newton, né? A aceleração é diferente de zero. Se fosse a primeira lei de Newton, o corpo ia ter aceleração zero, ia estar parado, com velocidade constante. Mas aqui não. Aqui ele acelera. Aqui a sua velocidade varia ao longo do tempo. O que vai acontecer aqui? Qual força vai ser maior? Como ele acelera para baixo, o peso é maior do que a normal. Aí você aplicando a segunda lei de Newton, que é o que se trata esse problema, o terceiro passo da aplicação das leis de Newton é você aplicar a lei. A lei, nesse caso, é a segunda lei de Newton. FR é igual a m vezes A. Como as forças são sentidos contrários, qual é o sentido positivo? Escolhe o sentido da aceleração. Porque aí a aceleração vai ser positiva e a força que está apontando no sentido da aceleração também será positiva, que é quem? O peso. Então vai ficar peso, que é a força positiva, menos a normal, que está contra a aceleração, é igual a m vezes A. E neste caso, a força normal, o peso aparente, tem densidade menor que o do peso do corpo. Então, você seguindo os passos das aplicações das leis de Newton, que é representar as forças, identificar qual situação que é, se é a primeira lei de Newton ou a segunda lei de Newton, e aplicar aquela lei, primeira lei de Newton, FR igual a zero, que foi o primeiro caso que nós trabalhamos. Segunda lei de Newton, que é o segundo caso, e o terceiro caso, que é FR igual a m vezes A, dá para você determinar a força normal. Então vamos lá para o nosso exemplo da aula de elevadores. Uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme o desenho abaixo. Então, lembrando que a força que a balança mede é a força normal, chamada de peso aparente. Quando o elevador está acelerado para cima, olha a aceleração aqui já indicada, com intensidade de 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor de, então ele quer saber qual é o valor da força medida pela balança, que é a força normal. Bom, o primeiro passo para determinar a força normal é aplicar as leis de Newton, que seria representar as forças. Primeiro, a força-peso, que ela sempre atua. O peso não é massa vezes gravidade? Eu tenho a massa da pessoa e eu tenho a gravidade. A massa da pessoa é 80 e a gravidade é 10. Então, o peso vai ser 800 newtons. Então, eu já sei que o peso vale 800 newtons. Qual é a outra força que vai ter além do peso? A força que a balança exerce sobre a pessoa, né? Porque senão o elevador não aceleraria para cima. Tem que ter alguma força empurrando o elevador para cima. Nesse caso, a força é a força normal. Bom, o segundo passo é você determinar agora qual lei você vai aplicar. Se é a primeira ou a segunda lei de Newton. Você vai olhar para a aceleração. É acelerado ou é equilíbrio? É acelerado, tem aceleração.
Se tem aceleração, é a segunda lei de Newton. Fr é igual a m vezes a. Tá. Acontece que a força tem direção e sentido, é um vetor, e a aceleração tem direção e sentido, é um vetor. O que você vai fazer? Você vai ter que associar um sentido como positivo. Ou seja, as forças contrárias, quando você calcula a resultante, não é subtração? Quem vai ser a força positiva? Você tem que adotar. Você vai adotar como referencial a aceleração. O sentido da aceleração é aquele sentido como sendo positivo. Ou seja, a normal na ponta para cima, a normal é positivo e o peso é negativo. Então vai ficar normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. A normal você quer descobrir. O peso nós calculamos que vale 800 newtons, a massa é 80 e a aceleração do elevador é 2. Então vai ficar normal menos 800 é igual a 80, que é a massa, vezes a aceleração 2. 80 vezes 2 é 160, né? Então normal menos 800 é igual a 160. 800 é negativo, passa positivo. Então vai ficar normal é igual a 160 mais 800. A normal vai ser 960, que seria a letra D. Bom, só por elevador acelerar para cima, você já deveria saber que a normal, já poderia saber que a normal é maior que o peso. Então já não poderia ser a letra A, nem a letra B, nem a letra C. Ou seria a letra D, ou seria a letra E. Então quando o elevador acelera para cima, a normal ela aumenta. Ou seja, a normal não é a força que a balança mede, não é a força que nosso cérebro entende como sendo o nosso peso. A maneira intuitiva nós de medir o nosso peso, de nos sentirmos mais pesados, mais leves? Sim. Então, quando o elevador acelera para cima, nós vamos nos sentir mais pesados. O nosso peso aparente vai ser maior, 960 newtons, que o peso real, que é 800 newtons. Próximo exemplo. Uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro de um elevador, inicialmente parado, que começa a descer. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo, de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos o elevador, certo? E a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado para baixo. Considerando a aceleração gravitacional do local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, durante o tempo em que o elevador acelera, a força normal exercida pelo piso do elevador na pessoa é, então ele quer saber a força normal. Bom, o que vai acontecer aqui? Primeiro passo para determinar a intensidade da força normal, representar as forças e também a aceleração, né? Se possui ou não. Então, primeiro, a força que existe é o piso, que está para baixo. A outra força é a normal, perpendicular à superfície, saindo para cima. A aceleração está para baixo e vale 2, certo? E se ele possui a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado para baixo, significa que é a segunda lei de Newton. Ou seja, a força que a peso anula com a normal? Não. Só iria anular com a normal, ou seja, só seria a primeira lei de Newton caso ele estivesse em repouso, elevador, ou em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Como ele desce acelerado, as forças não se anulam. Uma das forças é maior. No caso, o peso vai ser maior que a normal. Tá? Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, que é a situação é da segunda lei de Newton, faltou colocar aqui a unidade metros por segundo ao quadrado. O sentido da aceleração é o sentido positivo. Então, quando eu for abrir a equação do FR aqui, quando as forças são contrárias, a força resultante é igual a subtração. Quem vai ser a força positiva? Agora a positiva é o peso. Por que agora é o peso? Porque ele está para baixo, ele está no sentido da aceleração neste exemplo. Né? Mudou o sentido da aceleração, mudou a força que é positiva com a força que é negativa. Então vai ficar o peso para baixo, que é positivo, menos a normal, que está para cima, negativo, igual a massa vezes a aceleração. A aceleração sempre vai ser positiva porque é o sentido dela que eu escolho como positivo. O peso não é massa vezes gravidade? A massa da pessoa é 65 kg e a gravidade é igual a 10, certo? Então, ó, aqui, ó, massa 65 kg e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai ser 65 vezes 10, 650 newtons. Este é o peso da pessoa. E ele vai ser maior que a força normal, porque ele acelera para baixo. Então, o peso é maior que a normal. Aqui ele se sentiria mais leve. Então, o peso 650 menos a normal que você quer descobrir, igual a massa, que é 65, vezes a aceleração, que é 2. 65 vezes 2 vai dar 130. Então, 650 menos a normal é igual a 130. A normal passa para cá positivo e 130
vai ficar aqui, ó, normal mais 130 igual a 650. O 130 positivo passa negativo. 650 menos 130 é igual a normal. A normal vai dar 520, que seria a letra A. Ou seja, nesse caso, se a balança fosse informar a massa dele, ela informaria uma massa menor. Por quê? A força normal que ela está medindo é menor que o seu peso. Então, quando o elevador acelera para cima, eu me sinto mais pesado, e quando o elevador se acelera para baixo, eu me sinto mais leve. Estes seriam os exercícios estilo corpos em elevadores.